Chegou a hora de conversarmos com o cientista político Tiago Valenciano. Está com a gente mais uma vez. Tiago, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. A gente vai falar hoje sobre partidos políticos. Dá ainda para acreditar em partidos políticos, Tiago? Ronaldo, é aquela pergunta que não cala quando a gente fala de política. Ontem eu vi uma entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso citando que o PSDB e o PT já entraram na velharia da política brasileira. Por que ele quis dizer isso daí? Porque os partidos passam por um processo de desgaste de sua imagem pública muito grande nos últimos anos. Na verdade, na história política do Brasil, a gente nunca teve um período tão longínquo com uma quantidade de partidos tão grande, né? Nós temos hoje 35 partidos políticos no Brasil. Isso faz com que a imagem deles não fique aquela maravilha. O tempo todo as pessoas preferem culpar os partidos políticos em relação a casos de corrupção e desvios de verbas públicas do que culpar necessariamente os políticos. E aí faz com que a imagem deles fique um pouco mais desgastada, né? O próprio fato da gente ter no Brasil uma facilidade muito grande de troca de partidos, né? Tem muitos políticos que, ao longo de sua trajetória política, passam por 5, 6, 8 partidos políticos, às vezes retornam aos seus partidos, aqueles de origem. Isso tudo também contribui para esse desgaste na imagem dos próprios partidos? Sim, parece que toda eleição que acontece, um candidato disputa a eleição por um partido diferente e vira aquela sopa de letrinhas. Além de contribuir por esse processo de demora que o político tem de ou ficar no partido ou de trocar de partido, processo que ele vem ou vai em relação aos partidos políticos, nós temos um outro fator que faz com que as pessoas confundam muito em relação à quantidade de partidos no Brasil, que é a facilidade de criação. Não é difícil criar um partido político hoje no Brasil. Parece que é uma meta impossível, só que você precisa de 0,5% do eleitorado assinando a ficha de apoio para criar o partido político em 9 estados do Brasil. Então, 0,5% do eleitorado é uma quantidade muito pequena, daí mais ou menos 500, 600 mil assinaturas. Então, é muito fácil criar partido político no Brasil. Por isso que a gente tem essa quantidade grande e por isso que a gente não tem as pessoas sempre se alinhando em relação ao projeto político de um partido do que um candidato necessariamente. E disputar a eleição também por partido não é complicado, né? O partido não faz aquelas prévias, conforme a gente tem nos Estados Unidos ou em outros países. O partido somente lança sua lista e aí quem quiser disputar a eleição acaba tendo essa possibilidade. Bom, esse é um aspecto bastante curioso, né, a respeito dos partidos políticos do Brasil. É simples abrir uma sigla, precisa, como você disse, de cerca de 500, 600 mil eleitores que assinem hoje, né, que aprovem a abertura de um partido. E também não há, digamos assim, um programa partidário muito bem definido nessa abertura de uma sigla, né? Os partidos não se preocupam muito bem em definir quais são as suas linhas e muito menos que haja uma associação entre aquela linha partidária e quem tem interesse em acessar aquela sigla, né? Nós comentamos aqui não faz muito tempo, né? Nesses últimos dias a gente acabou falando aqui que o partido político, ele acaba criando algum tipo de coligação meio estranha, né? Nós até falamos que o PSDB e o PT, que são partidos antagônicos no cenário político nacional nos últimos anos, se coligam em pequenos municípios nas eleições municipais. E até grandes municípios, né? Depende muito da situação. Então, essa falta de mostrar para a pessoa o que o partido quer, mostrar para o eleitor o que o partido está querendo, quais são as suas ideias, o que ele defende, e a própria quantidade de partidos, parece que tudo é mais do mesmo, faz com que o eleitor se afaste um pouco, né? A porcentagem de pessoas filiadas a partido é muito pequena. Em Maringá mesmo, nós temos, no máximo, 30 mil pessoas filiadas a um partido político. É pouco mais de 10% do eleitorado. Pouco mais de 10%, e isso faz com que as pessoas acabem se afastando. E até a própria dinâmica dos partidos políticos no Brasil, do funcionamento deles nos municípios, traz isso um pouco para a gente. O partido, a gente chama que é aquele partido de gaveta, o diretório de gaveta, que a pessoa é proprietária do partido, guarda ele na sua gaveta, no seu escritório, e só chama ele para fazer reunião quando tem eleição. Então, o cotidiano do partido político faz com que a pessoa não tenha essa vivência partidária, essa preocupação em definir um plano de governo para a cidade, em disputar uma eleição com metas, com objetivos. Isso faz com que as pessoas não tenham essa movimentação no dia a dia sobre os partidos. E aí, o cidadão acaba se afastando. Olha, eu sou filiado lá, mas eu não tenho vantagem nenhuma. Então, para que eu vou continuar participando desse partido político?
A quantidade de partidos hoje, que você citou, cerca de 35 partidos no país, se deve ao quê? A gente falou que é muito fácil abrir e tal, mas que vantagem geralmente tem alguém de ter uma sigla partidária? Basicamente, a negociação política e possibilidade de participar da política fazendo o seu projeto político como vencedor ou possível vencedor. O primeiro ponto é a vantagem que a pessoa tem em criar um partido. Eu tenho o dinheiro que eu recebo do fundo partidário e ser dono de partido hoje no Brasil é bom. Se eu crio um partido nacional hoje, eu vou receber uma quantia em relação ao número de deputados que eu tenho, mesmo que eu não tenha deputado nenhum, eu recebo essa quantia e acabo concentrando os recursos em mim e não distribuo para os diretórios estaduais nem para os municipais. Então é um bom negócio. É um pequeno partido, mas um grande negócio, né? A gente sempre brinca em relação a isso. Então eu tenho essa primeira facilidade. A segunda, de negociar apoios políticos num eventual segundo turno, na cidade que tem, no segundo turno no estado, na eleição presidencial. Então eu tenho essa possibilidade. E, consequentemente, a possibilidade de trazer mais gente para o meu grupo político e, consequentemente, tentar crescer esse partido daí para frente. Aí isso vai variar muito de acordo com a habilidade que a pessoa tem para poder fazer com que o partido possa prosperar ou não. Ok. Bom, Tiago, eu gostaria de mudar de assunto, porque hoje, quem já observou, viu aqui que você trouxe um livro, e esse livro é seu, né? E você estará lançando na próxima semana, é isso? Sim, Ronaldo, a gente vai lançar aqui junto com o Jair Elias, que é um amigo meu lá de Campo Mourão, a gente vai lançar semana que vem, na quarta-feira que vem, às 19h30, na Câmara Municipal, esse livro que é o Tribuna, Discursos do Bento Munhoz da Rocha Neto. É uma coletânea, na verdade, que a gente fez de discursos do Bento, que foi governador do estado, um político importante. E é um livro que ele mesmo deu o título, só que ele faleceu em 73, aí não conseguiu lançar o livro. Ele era intelectual também, a gente vai fazer o lançamento, então a gente aproveita o espaço e a oportunidade para divulgar a todos aí que possam comparecer na Câmara e aproveitar e prestigiar o lançamento desse livro, que vai ser uma tiragem limitada aí que a gente organizou. São discursos do Bento Munhoz da Rocha? Discursos dele quando ele foi governador do estado e quando ele foi deputado federal. Basicamente a gente uniu esses discursos e outras passagens importantes da carreira dele, quando ele tomou posse na Academia Paranaense de Letras, tem o discurso que fizeram em relação ao seu falecimento, quando ele foi paraninfo de turma na Universidade Federal do Paraná. Então tem uma coletânea que marca o pensamento político dele. Tem algum fato curioso nesses discursos? Algum discurso que te chamou a atenção enquanto organizava a obra? O que chamou mais atenção, Ronaldo, foi o embate que ele tinha em relação ao medo do comunismo na época do Brasil. Isso é bem interessante, né? Porque a gente sempre vê o comunismo como um fantasma, um problema na política, e ele todo o discurso dele, ele vinha fazendo um contraponto em relação a isso. Então isso é interessante porque marca muito o que o governador pensava para o Estado e para o país na época enquanto legislador. Enquanto governador, a gente fez uma galeria de imagens bem bacana e mostra bastante assim o tempo dele na construção do Palácio Iguaçu, que foi um dos marcos do governo Bento Munhoz. Muito bem. Tiago, obrigado pela nossa conversa. Até a semana que vem. Obrigado, Ronaldo, e semana que vem a gente está de volta. Esse Tiago Valenciano conversou com a gente, trazendo informações e o comentário dele a respeito dos partidos políticos e também fazendo um convite a você para que participe do lançamento do livro dele, mais novo livro do Tiago, na semana que vem na Câmara de Vereadores.